A pandemia de Covid-19 escancarou gargalos no mercado de trabalho brasileiro e revelou o chamado desemprego disfarçado, que é formado por pessoas que perderam o emprego e buscaram ocupações secundárias, normalmente informais e precárias, para gerar alguma renda. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o comentarista do Sistema Clube, professor Braz Paulo. Professor Braz Paulo, como que você vê esse chamado desemprego disfarçado? Olha só, o Brasil inventou o empreendedorismo de pessoas pobres, né? E nesse caso, não é só de pessoas pobres, mas de pessoas que tinham um padrão de vida bom, mas que necessariamente dependiam de um emprego, dependiam de uma renda constante, porque basicamente aquilo que elas ganhavam no mês, elas consumiam, seja em escola particular para os filhos, seja, por exemplo, aquela viagem que conseguia economizar para passear ali em Caldas Novas, e de repente, nesse processo de pandemia, mas não só a pandemia, a economia que já estava rateando, esse problema ele foi potencializado pela questão da pandemia. E aí você tem pessoas que reduziram de forma drástica o seu ganho, onde teve gente que, por exemplo, tiraram os filhos da escola particular, não consegue mais pagar um plano de saúde, e ao mesmo tempo, alguns que já tinham um salário que não era tão alto, que de repente a sua nova renda, seja, por exemplo, vendendo alguma coisa na rua, ou vendedor de itens dessas de revista, eles não conseguem alcançar, Guilherme, o mesmo valor que ganhavam, por exemplo, quando eram assalariados. E isso impacta diretamente na questão do consumo e na qualidade de vida. Professor, e a gente também tem que observar a questão da instabilidade, né? Essas pessoas que trabalham de forma informal, elas não têm uma estabilidade, todo mês eu ganho tanto mês eu ganho tanto. Então, isso também gerou uma certa preocupação para essas pessoas. Não, isso aí, além de ser uma preocupação grave, é uma questão que influencia diretamente, por exemplo, no padrão de compra, e essa pessoa, principalmente as que são organizadas, ela não vai comprar prestação. Ela não vai, por exemplo, trocar uma televisão, ela não vai, por exemplo, trocar o celular, ela vai, quando muito, tentar juntar o dinheiro para pagar à vista, porque ela não tem mais a referência da renda mínima dela. Ou seja, quando uma pessoa tem uma colocação e ela sabe que ganha X reais, ela tem como se organizar. Porém, nesse momento em que nós temos o aumento da água, o aumento da energia elétrica, supermercados foram dos setores que mais lucraram nesse período da pandemia, mas a população ficou muito achatada na questão da renda. Consequência, nós passamos a ter uma dificuldade imensa dessas pessoas, não só para organizar as contas do cotidiano, mas uma dificuldade imensa para planejar o futuro. Ou seja, qual que é o planejamento? Conseguir o mínimo, que é a alimentação, a questão do aluguel, despesas que são básicas. Ou seja, programar-se para trocar de carro, para comprar um item novo, para fazer uma viagem, isso desapareceu de uma grande parcela da população brasileira, infelizmente. Braz, a gente observou muito algumas pessoas que exerciam algumas atividades para complemento de renda acabaram tendo que ter essa atividade como a opção principal, né? A única fonte de renda. Olha, foi muito bom você falar nisso, Guilherme, porque aí a gente pode citar, por exemplo, duas questões simples. Né? A pessoa que às vezes ia para o aplicativo como uma questão de complementar a renda e hoje ela está 100% no aplicativo. Ou seja, uma parte do que ela ganha fica para a plataforma, ela usa um veículo que é dela ou é alugado, e ao mesmo tempo, com o aumento constante dos combustíveis, ela praticamente não consegue ter lucro. E aí você tem os aplicativos, né, tentando fazer com que esse cidadão, essa cidadã trabalhe pelos valores antigos, e essas pessoas passam a querer, por exemplo, somente ali as chamadas corridas que dão lucro. Tanto é que nós tivemos aí uma redução brutal da quantidade de pessoas trabalhando em aplicativo. As pessoas que utilizam o aplicativo, muitas já reclamam do tempo de espera,
e que, dependendo para onde vão, o número de cancelamentos também aumentou bastante. Esse é um ponto. E mesmo pessoas que vendem produtos comestíveis na rua, ou mesmo em bares em alguns lugares, eles tiveram que repassar esse preço, porque basicamente toda a matéria-prima daquilo que é comestível subiu. Então, seja o pãozinho de queijo, seja o café, seja a pessoa que vende um biscoito, uma pamonha, seja o que for, ou ele repassa um pouco desse preço, ou ele começa a pagar literalmente para trabalhar. São tempos muito duros para uma grande parcela de brasileiros, viu, Guilherme? Então, conversando sobre os impactos da pandemia aí no mercado de trabalho e o chamado desemprego disfarçado, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.